de 78% dos brasileiros usuários de celulares jogam em seus aparelhos. O dado é de uma recente pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Os games encontram aficionados em todas as classes sociais e fazem parte da rotina da maioria dos jovens. E quando o assunto é esse, há polêmica. Os jogos de ação, afinal, contribuem ou atrapalham o desenvolvimento dos jovens, especialmente no que se refere ao aprendizado. Não bastasse a dúvida, ainda estão no centro desta discussão os pais, que muitas vezes não sabem ou não conseguem desconectar os filhos das tentações eletrônicas. Olá, está no ar mais um Conceito e Ação. Para conversar conosco sobre games, heróis ou vilões, eu recebo aqui no estúdio o game designer Hélio Salles Júnior, diretor de conteúdo da A&D Educacional. Olá, Hélio, tudo bem? Tudo. Hélio, o que atrai tantos jovens nos games eletrônicos? Bom, eu acho que os games atraem bastante as pessoas hoje porque ele se utiliza da tecnologia de ponta, né? De todas as capacidades que ele tem de storytelling, de áudio, de imagem. E, ao contrário de um livro ou de um filme, ele possibilita que você interaja e mude o rumo do que está acontecendo ali. Isso é bem atraente. Você acha que esses jogos de ação efetivamente estimulam a violência? Essas coisas de ficar matando zumbi, enfim, muito sangue na tela. Eu acho que estimula no mesmo nível que um filme de suspense estimula a violência, ou que um livro com temática violenta influencie na violência. Eu acho que não é porque você está jogando um jogo onde você sai dirigindo desgovernado que você vai pegar um carro e fazer isso na vida real, né? Dá para separar bem. Dá. Me diz uma coisa, Hélio, existem vários tipos de games, né? Uhum. Dá para você explicar um pouquinho mais que tipos de games existem? A gente pode classificar games partindo de vários parâmetros diferentes, né? Desde a plataforma em que o game está sendo acessado até a temática, né? Mas os tipos de game mais comuns, a gente tem os jogos casuais, que é o que todo mundo tem no celular hoje em dia, né? Que é um Candy Crush. E antes mesmo dos celulares se popularizarem, todo mundo jogava Paciência, eu acho, né? No computador. Isso é um tipo de jogo casual, que você joga ali para matar o tempo, não tem nenhum objetivo maior, assim. A gente tem os jogos multiplayer, que você joga com várias pessoas em vários locais ao mesmo tempo. A gente tem os jogos educacionais, né? Que inclusive essa é uma área que me atraiu muito, porque normalmente os jogos educativos, os jogos com temática que abordassem o aprendizado, eles eram muito chatos, né? Eram meio... Tinha um pouco essa... Era um pouco sem graça, né? Então, a gente entrou nessa área justamente para fazer um jogo educativo muito legal. Dá para fazer um jogo educativo muito legal? Dá sim. Que elementos vocês usam nos jogos que vocês fazem? Então, como a gente trabalha com alfabetização, né, e com as crianças da pré-escola até o 5º ano, a nossa ferramenta mais poderosa, eu acho que é a storytelling, né, a narrativa. Que a gente cria uma série de personagens e de situações que são super interessantes. E a tecnologia e os jogos nos permitem que a gente explore isso de várias formas diferentes, né? Então a gente mistura desenho animado com videoclipe, com jogo e sem que a criança perceba que está fazendo uma coisa que é pedagógica, porque a gente tem uma equipe pedagógica bem forte atrás da gente, assim, andando junto com a gente. Ela está se divertindo e ela está aprendendo sem perceber. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Bom, Hélio, eu quero mostrar agora um trecho de um filme, um documentário, na verdade, chamado Videogame, o Filme, produzido em 2014. Vamos dar uma olhada? O que isso tudo significa? Simplesmente que de agora em diante, qualquer... Esse documentário traz depoimentos de editores, desenvolvedores de jogos e consumidores. O trecho que vamos assistir traz depoimentos sobre a narrativa na criação dos videogames. A narrativa nos videogames é uma fera difícil de se domar. Como desenvolvedores de jogos,
Nós temos que estabelecer regras, temos de montar um universo que faça sentido e que tenha o seu próprio senso de lógica. E depois de estabelecermos qual é essa lógica, deixamos que a mente e a imaginação do jogador resolva os problemas e abra caminho através desses mundos. Acho que uma das coisas que aprendemos na última década foram meios de contar histórias sem cortes de cena, sem interromper a interatividade, fazer com que a história seja algo que se origine na própria jogada. Videogames são experiências estimulantes, enquanto o cinema e televisão são experiências relaxantes. Você participa de cada momento do jogo. Um amigo meu comparou os games a romances, porque se você para de ler o livro, o romance não continua, e videogames são bem parecidos com isso também. Contar uma história nos videogames pode ser muito mais difícil, porque você tem que imaginar as ações do jogador, enquanto num filme você decide o que os dois personagens dizem, escreve aquilo e é aquilo que eles dizem. A narrativa nos videogames é um problema interessante hoje, porque não entendemos completamente. A indústria do cinema existe há mais ou menos 100 anos, e tem uma boa ideia de como contar uma história nesse tipo de mídia visual. E a indústria dos jogos ainda não tem todas essas regras. Ler um livro ou assistir a um filme é completamente passivo. Você deixa que o narrador lhe passe sua visão de mundo ou aquilo que ele quer transmitir. E você ouve, e ela vai se revelando aos poucos. Você não afeta. Nos games, a jornada é a recompensa, mais do que o final ou o resultado. Eli, você falou que trabalha muito com narrativa. A narrativa foi citada aí o tempo inteiro. Além da narrativa, o que mais é preciso para um game ser interessante? Bom, um jogo é uma coisa que você não faz sozinho, né? Você tem que ter uma equipe muito boa com você. Desde o conceito, né, que a narrativa entra aí nos primórdios assim, da criação, a gente tem que se preocupar bastante com o áudio, com a plataforma em que esse jogo vai funcionar, vai ser no computador, vai ser no tablet, vai ser... quais são as limitações técnicas para a gente saber até onde a gente pode ir, porque se deixar, todo mundo imagina coisas... vai embora, né? A imaginação de vocês vai embora, né? A gente tem que pensar nas limitações técnicas, no objetivo das coisas. É bastante gente, assim, na arte, que cara que a gente vai dar pro jogo, como é que vai ser o visual, como é que vão ser as animações, como é que vai ser... Enfim, é um universo bem grande, bem vasto e as equipes que trabalham são desde uma equipe totalmente focada para TI, outra, no meu caso, uma equipe pedagógica também, tem os artistas, e os artistas visuais, os artistas sonoros, os roteiristas. Muita gente envolvida. Muita gente. E muito teste também depois, né? Depois que você acha que está pronto, e você tem que começar a testar. E a gente primeiro testa para caçar os bugs, né, os errinhos que a programação pode ter deixado. E depois, quando a gente testa isso com o usuário final, com as crianças ou com os adolescentes ou com o público daquele jogo, aí a gente tem que ajustar uma coisa ou outra, né, porque às vezes fica muito fácil ou fica muito complicado, ou uma coisa que a gente achou que fosse ser maravilhoso não é tão legal. Ninguém gosta. Não dá certo. Como é que está o mercado de games no Brasil? Olha, estava indo bem até pouco tempo atrás, né? O Brasil começou, os empresários brasileiros, os investidores começaram a realmente acreditar no potencial das empresas que estão produzindo soluções em forma de jogos. E isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito estímulo do governo, né? A gente não tem em quem se apoiar para começar uma empresa. Começar uma empresa de games é muito difícil, porque as equipes são sempre multidisciplinares, né? Como eu estava falando antes, é muita gente, são muitas frentes diferentes, então você não pode começar de qualquer jeito, senão não vai ficar uma coisa legal, não vai acontecer. Com 3 pessoas não dá, Com você 3 precisa pessoas logo dá. de uma equipe Não. grande. O que precisa para você ser um bom game designer? Bom, você tem que estar conectado o dia inteiro, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem que acompanhar o que está sendo produzido, o que está sendo lançado em tempo integral, assim. Trocar muito com game designers de outros lugares, de outros países.
até da sua própria cidade. Aqui no Rio eu conheço bastante, assim, todo mundo que produz. E tem muita gente já fazendo jogo aqui no Rio, inclusive. E o legal é que o meio é um meio em que a maioria das pessoas se conhece e a gente não enxerga o outro muito como concorrente, porque está cada um fazendo o que sabe fazer bem e se apoiando, assim, eu peço ajuda. Mas o mercado é mais realmente assim para essa área educacional ou você tem um mercado de lazer forte aqui no Brasil? Olha, a minha primeira empresa que eu abri de game design, que eu abri em 2010, o meu objetivo era trabalhar só com jogos, né? Mas não necessariamente jogos educacionais. Mas todos os trabalhos que apareceram, ainda lá em 2010, foram voltados para a educação. Então a gente naturalmente veio se especializando, né, em jogos educacionais. Eu vejo gente trabalhando com outras frentes, mas é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, aplicativo aqui no Brasil, um jogo em forma de aplicativo aqui no Brasil, ainda muito raramente ele dá um retorno financeiro através da venda direta, né? O brasileiro ainda não tem tanto hábito de pagar por um jogo, então a gente tem que lançar um jogo de graça e contar com dinheiro de anúncio, ou então com itens que você pode comprar enquanto você está jogando, se você gostou. E ainda está buscando o seu caminho. Buscando o seu caminho. Sucesso. Bom, eu queria agora apresentar para vocês um exemplo de game que a Multirio produziu e lançou em comemoração aos 450 anos do Rio de Janeiro. É o game Carioca da Gema. Trata-se de um jogo de perguntas com opções de respostas em múltipla escolha, abrangendo os temas história, geografia do Rio, cultura, personalidades, esporte e carioquices. Esses e outros jogos digitais da Multirio estão disponíveis no site www.multirio.rio.rj.gov.br. E no próximo bloco a gente continua essa conversa. Vamos agora a um rápido intervalo, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre games, heróis ou vilões. Comigo aqui no estúdio está o game designer Hélio Salles Júnior, diretor de conteúdo da A&D Educacional. Bom, Hélio, para a gente começar agora esse segundo bloco do programa, eu queria mostrar o trechinho de uma entrevista da neurocientista Daphne Bavelier, da Rochester University, nos Estados Unidos, justamente sobre o uso dos games na escola. Vamos dar uma olhada? Ela esteve no Rio de Janeiro durante o Simpósio Internacional em Ciência para a Educação, onde falou com a repórter Flávia Lobo. So we are now working on a set of studies where we are looking at action video games, but we're looking at removing the violence from those action video games. We actually don't think it's necessary. And also which aspects of action video games are important in getting the brain plasticity effect we see. But those games would be most useful in skills, like, for example, early mathematics skills, like being able to estimate how many objects are around you, which we know is something that is a building block for then next doing symbolic mathematics and manipulating symbol. That's one example. But there are also research suggesting that those games are useful in learning to read and facilitating the flow of information between the print and the phonology, at least in the language that are very transparent, like Italian. So there are maybe different application depending on the kind of skills that we're looking at. So right now, there's a number of people working on games that would be relevant for the school setting. The kind of game I've been studying are released by the entertainment industry. They're not really adaptable to the school practice. They are more for what we call informal learning, that is after school. What do people do? Well, they may play those kind of games and it will have this kind of effects where like they actually make faster decisions or become better surgeons. But for actually applying what we are getting from our research in the lab to the school setting, we need to develop educational games that are more integrally aligning
what the entertainment industry knows how to do, which is to give really fun, compelling game with the right content, the content which is relevant to schools. And this is being done, but there's actually no games right now that exist that you can really take and that has all these ingredients that are well aligned. Ela faz uma diferenciação assim bem forte, né, sobre entre os games educativos e os games de lazer. Você acha que é possível aproveitar os games de lazer, os games eletrônicos de ação, em sala de aula? Ou, de alguma forma, o professor pode aproveitar isso? Porque os jovens não vão largar esses games, né? Não. Eu acho que sim, a gente pode aproveitar jogos comerciais que não têm um propósito, a princípio, educacional para ensinar várias coisas, né? Eu vejo muitas crianças, por exemplo, usando o Minecraft, que é um jogo de construção de blocos, que ele não tem muitas regras e que você vê crianças e adolescentes criando mundos inteiros. E ali ela está usando conceitos de matemática, conceitos espaciais e personalizando as coisas como ela quer. E não só esse, assim, mas tem vários outros jogos que você pode encontrar uma coisa ali que está super conectado com o que ela tem que aprender. Alguns jogos se passam em datas específicas, na guerra, Idade Média, você acaba aprendendo também coisas ali dentro, né? Você pode aprender história, né? Como no jogo que a gente viu aqui. Me fala um pouquinho sobre gamification, o que é isso? O processo de gamificar alguma coisa é você usar regras de jogos para dar rewards assim, na vida real. Né? Por exemplo, para recompensas passar de nível. Isso, para passar de nível. Por exemplo, hoje é muito comum se usar a gamificação nas atividades físicas, né? Por exemplo? Por exemplo, os médicos acreditam que você tem que andar uma quantidade específica de passos, dar 10 mil passos por dia para você ser uma pessoa ativamente saudável, assim. Então, tem aquelas pulseirinhas que você coloca, ou os smartwatches, né, os relógios inteligentes que são conectados a aplicativos em telefone, que vão contando os passos que você dá e quando você atinge os 10 mil, ele te dá uma recompensa por isso. E assim por diante. Que tipo de recompensa que o relógio pode te dar? Você recebe uma medalha, né? Pelo telefone você recebe, ou por e-mail você recebe uma medalha. Parabéns, você atingiu sua meta hoje. Aí se você consegue a semana inteira, você ganha uma outra medalha. Então você vai enfim, conquistando várias coisas através do processo de você mapear, né, esses elementos, transformar tudo que você faz num elemento de um jogo mesmo. Então, isso é uma tendência? Você acha que isso vai, enfim, abranger várias partes da nossa vida, não só essa questão esportiva? Isso acontece em várias frentes, né? Esse processo de gamificação. Por exemplo, está tudo muito ligado aos celulares, né, hoje em dia, mas tem aplicativos que se você for determinadas número de vezes num lugar, você vira o prefeito daquele lugar. Então, isso também é um processo de gamificação, né? Tem os aplicativos que te ajudam a dirigir, né, ou a caminhar pela cidade e de acordo com a distância que você percorre, você também conquista prêmios ou não. Quer dizer, cada vez mais os games vão fazendo parte da nossa vida, do dia a dia, né? Você não precisa mais sentar na frente de um computador. Não, a gente nem percebe mais, né? No futuro. Agora um pouco, né? Mas isso deve crescer, a tendência é crescer, você falou. Agora, hoje em dia, ainda se senta na frente do computador para isso e passa-se horas, que é outra coisa que eu queria conversar com você. Horas. Às vezes é uma dificuldade para os pais falarem: meu filho, sai da frente desse computador, para de jogar esse game. Como é que o pai deve agir numa situação dessa? Por que o jogo é viciante? O jogo é viciante? É viciante. Mas eu acho que isso assusta um pouco os pais ou os professores, porque as crianças e os adolescentes de hoje, eles são nativos digitais, né? Então, o letramento digital que eles têm é muito mais alto do que o de nós que somos mais velhos. Então, para eles é super natural.
né? Às vezes uma criança, um bebê, ela já pega uma revista e quer passar como se fosse um telefone. Como se fosse um tablet. Como se fosse um tablet. Com o dedinho. Então, eles às vezes não percebem que aquilo é estranho para as pessoas mais velhas, né? E as pessoas mais velhas, ao mesmo tempo, não percebem como aquilo é fascinante para a criança, para o adolescente. Eu acho que assim, jogar horas e horas na frente do computador, na frente da televisão, faz mal, né? Não é saudável. Tudo que você faz em excesso faz mal em algum nível. Mas eu acho que os pais e os professores devem olhar com um pouquinho mais de carinho, tentar entender por que aquilo é tão legal e eles devem ficar tranquilos, porque a criança está aprendendo, o jovem está Talvez aprendendo. até jogar com os filhos, né? Vocês têm jogos, existem jogos de mais de um jogador, você falou. Sim, num videogame você pode jogar até com 8 pessoas em casa, dependendo do jogo, né? Dependendo do videogame que você tenha. Fala um pouquinho sobre essas competições. O que são essas grandes competições de jogos eletrônicos? Essas grandes competições são eventos que elas nem precisariam ser presenciais, né? Mas as pessoas são fãs tão ardorosas, né, daquele jogo que elas se juntam para jogar aquilo, porque essas competições acontecem com jogos que você joga online, você monta times, monta equipes, então podia estar cada um na sua casa, mas eles decidiram estar juntos ali na competição e jogar juntos e movimenta bastante dinheiro, né? São vários tipos de competições também, né? E tem desde times de crianças, adolescentes assim mais novos, até de pessoas mais velhas que gostam de jogar e que querem estar ali compartilhando aquele momento. E Hélio, me diz uma coisa, o que ainda falta inovar na indústria de games? O que falta inovar, eu acho que a gente tem alguns limites hoje ainda, né? Eu acho que o que falta inovar é justamente a produção do hardware, né? Que é o que limita a gente, ela se expandir, ficar mais rápido, ter mais memória, mais processamento para a gente poder ir mais longe. Eu acho que não tem limite ainda, né? A gente não consegue ver um limite pro universo dos games. Eu não vejo um fim. Hélio, e os games vão invadir a sala de aula na educação? O que você acha? Olha, eles já invadiram, né? Inclusive o nosso trabalho, que é a Conecturma, já invadiu as salas de aula de várias escolas no Brasil inteiro, né? Esse ano a gente está numa fase de testes, mas já invadiram. Inclusive aqui no Rio, o primeiro trabalho grande que a gente fez, que foi para a Secretaria Municipal daqui do Rio, que se chamava Pé de Vento, que era um curso de alfabetização online. E foi uma coisa que começou sem muita pretensão, né? Era para crianças do primeiro ano, e deu tão certo que a gente conseguiu aumentar o nível de aprovação, o índice de aprovação no ano que a gente estreou, a gente conseguiu aumentar o IDEB, e ele fugiu do nosso controle, porque a gente acabou recebendo relatos de professores e de pais que as crianças chegavam em casa e queriam jogar. Muitas crianças que estavam hospitalizadas, elas não tinham como assistir aula. Elas receberam um computador com o curso e elas conseguiram aprender o que elas tinham que aprender na escola. Olha só que bacana. Né? E a gente teve muitos relatos também de crianças com déficit de atenção, que não conseguiam aprender de uma maneira muito tradicional, mas que pararam para ver o jogo, para jogar. Então, foi uma surpresa imensa, foi muito bem recebido, e foi muito bem recebido pelos professores também, porque eles viram que os games na sala de aula, eles são uma ferramenta a mais que eles têm para dialogar com as crianças, né? Então, acho que isso está ficando bem claro agora, que os jogos não querem substituir os livros, as máquinas não querem substituir os professores, mas a gente tem que trabalhar junto para oferecer uma educação que esteja de acordo com o que as crianças vivem hoje em dia, para a escola ser mais interessante e para o processo de educação ser mais eficiente. Um aliado à sala de aula. Né? E é por isso que eu trabalho nessa área educacional e, enfim, a gente vai longe, já invadiu, não tem mais volta e vamos ver o que vai invadir ainda mais, né? Vai ainda Hélio, mais. muito obrigado pela sua presença aqui, foi ótimo.
E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!